Vamos avançar com a apresentação de uma antologia poética que eu tive o prazer e a honra de organizar e que está a ser editada pela Labirinto. Primeiramente gostaria de agradecer as colaborações dos poetas que integram esta obra, alguns dos quais estão aqui presentes e que me deram muito prazer em ter acedido ao convite. Queria agradecer igualmente à Maria João Cantinho e à Cristina Carvalho, que foram as pessoas que eu convidei para fazerem a apresentação deste livro e que aceitaram de imediato esta árdua tarefa. Organizar uma antologia, como a maior parte dos escritores aqui presentes sabem, não é uma tarefa fácil. No caso do Prisma das Muitas Cores, foi-me relativamente fácil, porque era uma antologia luso-brasileira e eu tinha imenso espaço. Neste foi bastante mais complicado. Muitas vezes com estes trabalhos, ao franciscanamente repor esse critério, essa tábua de nomeações. Há também esta minha preocupação de não ficar apenas pelo culto das aparências, pelo que vai ditando. E procuro também fazer isso muitas vezes com os autores portugueses. Para acabar, eu sou frequentemente acusado de ser bastante eclético, o que para mim é bom. Procuro situar-me no paradigma do movimento, da escola, da produção do autor e valorar e avaliar a partir de lá. Nunca fui pessoa de me autoespartilhar por escolas e por isso. Gosto imenso de Wagner, mas desculpem, às vezes sabe-me tão bem ouvir o Offenbach. Não consigo ver incompatibilidades nisso. Este livro informa exatamente disso. Uma lírica mais cotidiana, nem a propósito. Apanhei um poema da Inês Lourenço, que lhe disse que estava uma boa aula. Há autores completamente diferentes, mas de que eu gosto. Pronto, é apenas o que eu tenho para vos dizer e agradecer muito o facto de colaborarem e de muitas vezes terem que suportar alguma coisa que eu faça de forma menos correta. É só. Eu agradeço muito ao Vítor Oliveira Mateus o facto de me ter convidado para apresentar este livro. Ele falava no ecletismo, mas o ecletismo é uma coisa muito boa, desde que tenha qualidade, não é? Eu não sou poeta, mas de qualquer forma gosto muito de poesia e convivo desde que nasci com a poesia. Desde a névoa da manhã à névoa do outro dia, desde a quentura do ventre à frigidez da agonia, todo o tempo é de poesia. Entre bombas que deflagram, corolas que se desdobram, corpos que em sangue sussobram, vidas que a amar se consagram. Sob a cúpula sombria das mãos que pedem vingança, sob o arco da aliança da celeste alegoria, todo o tempo é de poesia. Desde a arrumação do caos à confusão da harmonia. Todo começo se prende com alguma coisa, e sendo assim inicio a minha apresentação com uma citação de François Mauriac. Diz-me o que lês e eu dir-te-ei quem és, mas conhecer-te-ia melhor se me dissesses o que relês. Todos os poetas habitantes deste volume são, a meu ver, de grande e inquestionável qualidade. Li todos os poemas um por um, aqui presentes. Naturalmente que apreciam uns mais que outros, mas isso é natural. Aqui estão reunidos poetas que eu não conhecia e também aqui estão presentes nomes consagradíssimos da poesia portuguesa contemporânea. Há também nomes não consagrados nem consagradíssimos, mas que eu espero realmente que venham a ser do conhecimento de todos. Naturalmente que não vou mencionar nomes. São todos muito valorosos e a diferença está à vista. Temos, pois, aqui um livro muito bom, com grandes poetas. É poesia o que aqui se mostra. A arte literária é mais uma insignificância do cosmos. Quantos e quantos quilómetros de linhas já foram escritas? Quantos pensamentos gloriosos já oferecemos aos nossos deuses? Quantos restam? Quantos encantos e desencantos vamos sofrendo? O que é que aprendemos? O que é que valemos? Que interesse tem tudo? A poesia é algo que, usando palavras, não se pode definir nem soletrar. É uma expressão artística ambiciosa, que usa sangue e corpo, que tem de ser livre, como todas as expressões de arte ou como a própria vida. Deverá ser simples e compreensível como uma correnteza de água, como um estremecer de folhas de árvore. Cito John Keats. Se a poesia não surgir tão naturalmente como as folhas de uma árvore, é melhor que não surja mesmo. É uma aberração chamar poesia à expressão de sentimentos em versinhos.
Quanto a mim, o papel da literatura e da poesia não é explicar o mundo. As palavras escritas devem formar um todo compreensível. Um romance, um conto, um poema. As palavras que servem as ideias têm de ser uma dádiva. As letras não devem agrupar-se em palavras que não tenham significado. Isso não é bom. Não me atribuo, pois, o direito de ter sequer a pretensão de me pôr a analisar este livro, ou seja o que for. Este é um livro de sentimentos, procura incessante de uma certa alegria. E, finalmente, do meu entendimento da poesia, amiga com quem convivo desde que me conheço, desde que comecei a ler, posso dizer que não é estado de espírito, que não é necessidade, nem intempérie de amor, nem rumor ou piedade, nem doença, nem saudade. Não é certamente um acumular de palavras num esforço patético de dar voz aos amores e dar voz a coisa nenhuma. A poesia é para ser lida e observada meticulosamente. É para ser sorvida com todo o cuidado. A poesia, o texto poético, é uma arte de palavras e nada tão difícil de saborear como uma palavra nascida, escrita e alinhada que pretende dizer sobre a alma, sobre a vida, sobre os homens. Termino. Desde 1999 que se celebra o dia 21 de março como o Dia Mundial da Poesia, sendo um dos seus propósitos divulgar, ensinar e promover a poesia em todo o mundo. A Poesia em Boa Hora, apresentada e divulgada ao público, a antologia Cintilações da Sombra. Desejo-me um futuro caleidoscópico e radiante. Por uma afirmação de George Steiner, entre a metafísica e a poesia, o ar carrega-se de ecos e, acrescentaria eu, dando voz ao título de Vítor Oliveira Mateus, carrega-se também de cintilações da sombra, que refletem essa lavra da luz que é a própria escrita poética. Logo no primeiro poema, Natureza da Poesia, que é o poema do Albano Martins, a tarefa anuncia-se, a da aproximação à poesia, onde o poeta diz: a palavra é água, nenhum vaso a contém. É como a noite e o dia. Chama-lhe metamorfose. Está anunciado o poder mágico da linguagem e da palavra poética. Nomear as coisas, o mundo, através desse sopro que nada contém. Que se confronta com a rudeza e a aspereza própria da linguagem humana. Eis o paradoxo, a eterna condição da poesia e de toda a linguagem. Mas eis também aqui o ponto de partida, o anúncio ou a promessa da poesia, que nos liberta do tempo e do espaço pela palavra poética. Nesse sentido, movemos-nos no campo da metafísica quando falamos da poesia, pois a palavra transporta ecos, cintilações, querendo dizer a íntima reverberação das coisas. E, portanto, marca esse ecletismo que ele falou há pouco, que não é necessariamente negativo. O ecletismo, para mim, só é negativo quando faz equivaler tudo. Mas se coloca ao nível da qualidade e se abre a diversas ramificações dessa qualidade poética, não tem nada de negativo, que é o caso. Diversas linhas poéticas se encontram aqui representadas de uma forma generosa, partilhando o espírito poético na sua grandeza. Para Vítor Oliveira Mateus, a poesia é uma árvore imensa, composta por várias ramificações, que vão desde os poetas que cultivam uma linguagem poética mais clássica até aos poetas que trabalham a linguagem de uma forma mais imagética, mais surrealista, ao poeta do verso breve, entre muitas outras orientações. Nestas escolhas há poetas confirmados como a Teresa Horta, como o Albano Martins, o Ana Luísa Amaral, Ramos Rosa, Casimiro de Brito, Fernando Pinto do Amaral, etc., etc. Mas também há vozes menos conhecidas cuja qualidade literária é imensa, mas ignorada. Há também outras vozes emergentes mais jovens que estão a aparecer e que também manifestam essa grande qualidade literária, que chegam e que vêm para ficar. Muito obrigada. Somos irmãos da luz e bebemos o sonho como quem nasce da água, e bebemos a voz que desce da noite. Somos irmãos, irmãos da terra, cantamos, dançamos o fogo, olhamos-nos como espelhos. E tememos as palavras dos homens, porque somos da sombra os nomes que semeamos no silêncio. E olhamos na alvura que em tudo habita lua, passagem, círculo. Irmãos, irmãos da escuridão, olhamos-nos como espelhos únicos e esplendorosos, dessa luz íntima e sonhante por dentro do poema. Que dor é esta, Marina, que nos faz sorrir, porque sabemos dizê-la com palavras felizes. O corpo dói, o joelho ameaça quando chove e quando faz sol. O cabelo vai com as folhas e deixa um vazio irónico. A boca subitamente rouca se começo a cantar. O corpo dói, mas depois
Olho-me ao espelho e vejo a pupila que brilha, a cintilação feliz, como quem diz: ainda por cá andas, meu velho, e choras, mas as tuas lágrimas parecem um arco-íris. Vou à janela visitar a minha árvore e ela conversa comigo e pede-me que lhe conte a história do poeta que dizia ser uma árvore nómada. E pensa no poeta cantor que faz da sua vida uma cerimónia. Muito obrigado. O baile de roda dos meninos meses é tão célere que as figuras do presépio parecem de um carrossel. Upa lá, monto uma girafa e digo adeus. A quem? Ao ano que acabou, ao que vem vindo, a quem fui, a quem vou ser no novo ano, tanto faz. Tudo é passar. Bailem, bailem de roda, meninos meses, para eu ter a ilusão de que o que passa volta. Todas as manhãs visito nomes. A infância percorre a página ampla dos olhos da criança, além do tempo. Não há certeza no acaso, o momento é iminente. Caminho na sombra de poemas imprevistos, onde a roda é a perfeição de vozes inacabadas, fontes e poentes uníssonos num movimento de água e corrente. O poema nasce na inextricável sincronia do instante, onde me assemelho à explosão que impulsiona o vazio. Arranco assim a vida à morte. No espaço da memória, nos lugares que reconheço. Revisito os meus passos, como se estendesse as mãos ao alto e agarro a flor da construção, pólen e sedimento, corpo lugar na transparência do meu rosto. Por vezes chega de repente, visitando-me em horas vazias. Outras vezes, em núpcias mais secretas, espia-me lentamente nas entrelinhas das luzes opacas da manhã. Às tantas confesso que chamo por ela, esperando contingentes imprevistos, hipotética benesse de deusa distraída. Mas sentes todo que são esforços vão. O silêncio permanece o seu cristal de fogo. Jamais perdurarei esta agonia de não ser chama para sempre. Os mortos, esses, infiltram-se no ar que respiramos. Mágica e desolada é assim a poesia. E mesmo assim sou magnânimo. E mesmo assim a minha escrita é um rosto sempre aberto, ainda que árduo. E mesmo assim a minha escrita é um rosto vivo, sempre a testemunhar, a festejar a sua pele, o espaço em redor e a sua intimidade. O rosto, a escrita do rosto, o rosto da escrita. A escrita que é apanágio de um rosto, o rosto que é pretexto para uma escrita. Enfim, o rosto do rosto, a escrita da escrita. Para além de tudo isso, sou um animal desaquietado pela fragilidade dos cômoros, pela inclemência das chuvas, pelo fugidio dos pássaros, pelo inacessível das penedias, pelo íngreme e sinuoso dos caminhos e, sobretudo, pelo sabor sempre inebriante e sempre inesperado da escrita e do rosto. A palavra é água e nenhum vaso a contém. É como a noite e o dia, chamam-lhe metamorfose. A palavra é hálito, sopro, pássaro, urna do tempo. E na poesia, a lira e o canto, por musas inspirados, o transe, a vibração, o arrebatamento. A poesia antiga dos aedos. Mas veio a ser trabalho dos poetas entregar ao verso o pranto, o júbilo, o encanto, extraindo o som, apenas nas letras gravado, dar atenção ao invisível no visível, ao mudar e ao renovar, ao não e ao sim, depurando palavras e conceitos, e levando a alma e o tempo na corrente de elos humanos, na vivência do sopro e do vento, na multidão ingente ou em simples recantos,
sabendo de ecos e fontes, de murmúrios e de música, escutando o fragor das ondas, saboreando múltiplos sabores, sofrendo o sofrimento do mundo e outras, muitas dores. Os poetas sabem fixar tudo na melodia das palavras, segundo a lógica poética, na consciência urgente de um tempo de carência. O canto do poeta não é vão, tem o sangue das suas veias e a voz de todos os falantes é um grito e um chamamento. A poesia mata-nos a sede e a sua beleza faz-nos renascer. Obrigada. Deixo que venha, se aproxima ao de leve, pé ante pé, ao meu ouvido, enquanto no peito o coração estremece e se apressa no sangue enfebrecido. Primeiro a floresta e em seguida o bosque, mais bruma do que neve no tecido. Do poema que cresce e o papel absorve, verso a verso, primeiro em cada desabrigo. Toca então a torpeza e agacha-se, sagaz, um lobo faminto e recolhido. Ele trepa de manso e logo tão voraz que da luz é a nós e depois o ruído. Toma ágil o caminho e em seguida o atalho, corre em alcateia ou fugindo sozinho. Na calada da noite desloca-se e traz consigo o luar, com vestido de arminho. Sinto quando chega no arrepio da pele, na vertigem selada do pulso recolhido. À medida que escrevo e o entorno no sonho, o dispo, sem pressa, e o deito comigo. O que eu te digo, alguém o disse, e de tal modo que pouco importa que o dissesse, fosse quem fosse. E se ninguém o disse, poderá vir a dizê-lo, o que não impede a urgência de dizer neste instante. Em cada instante, o mistério é vivo, no silêncio e na palavra que o diz. O mistério é dito, não pelo que se diz, mas pelo próprio mistério, na obscuridade viva e na palavra. Não morre cada sílaba, vibra se a palavra é viva. Música de um mistério indefinível.